Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer a nossa correção do PET 3, semana 2 de Ciências do 8º ano. Nessa semana nós estudamos o sistema digestório ou sistema digestivo, que é a porção do nosso corpo responsável pela digestão dos alimentos. Mas o que é exatamente digestão? Já pararam para pensar? Digerir é quebrar os alimentos em pedaços muito pequenininhos, tão pequenininhos que conseguem ser absorvidos pelo nosso corpo, indo para o sangue e podendo ser transportado para todas as trilhões de células do nosso corpo, porque no fim das contas são elas que precisam comer. Então, nós vimos que existem dois tipos de digestão. A digestão mecânica, que se inicia na boca através da mastigação, da ação dos nossos dentes, também da língua que joga o alimento para lá e para cá. Da deglutição, que é o engolir o alimento, deglutir é engolir. E também dos movimentos peristálticos que acontecem na porção mais inferior do nosso sistema digestivo, do abdômen, assim, nos órgãos internos. Vimos que existe também a digestão química. Essa digestão, ela está presente na saliva, que já começa a dissolver alguns tipos de alimentos e continua e finaliza lá no nosso estômago com a ação do suco digestivo, suco gástrico, tem vários nomes diferentes. Nós vimos aí as principais características e funções de cada um dos órgãos. Lembrando que o sistema digestivo se inicia na boca com as glândulas salivares secretando saliva, os nossos dentes na mastigação e a saliva também colaborando para poder o alimento descer sem prejudicar o nosso sistema. E deglutição, quando o alimento passa pela faringe, é o que a gente chama de garganta, é o nome chique dessa porção do tubo digestivo, se chama faringe. Quando passa pela faringe, esse alimento vai em direção à continuação do tubo, que agora recebe o nome de esôfago. É ele quem conduz o alimento através dos movimentos peristálticos. A partir do esôfago, a gente já não precisa mais fazer esforço algum. O nosso corpo empurra o alimento sozinho com esse movimento peristáltico ou peristaltismo. Do esôfago, o alimento passa para a próxima porção do tubo, que é o estômago, e é ali que ele vai receber sucos gástricos, vários ácidos que vão solubilizar, dissolver, amolecer esses alimentos para que eles possam começar a se desintegrar em porções menores para serem absorvidos pelo nosso corpo. Então, ali, né, nesse trajeto, os alimentos que agora já estão bem dissolvidos, recebem alguns líquidos importantes, algumas secreções importantes do nosso corpo, que, por exemplo, aqui citando a bile, que é produzida no nosso fígado e armazenada na vesícula biliar. E ela serve para a digestão, né, para a degradação ali dentro dos lipídios, que são as gorduras. Outro suco, né, que chega nos nossos alimentos, outro líquido importante que o nosso corpo produz para digerir é o suco pancreático, que é secretado pelo pâncreas. Ele vai ser o responsável pela digestão das proteínas. Olha, já falamos em alguns nutrientes aí, vou citar só alguns, porque a gente já viu isso no texto. E assim, o alimento que já foi parcialmente digerido, quebrado e já está bem mais reduzido, né, em tamanho, ele segue agora para o intestino delgado e ali ele vai então conseguir ser absorvido, penetrando pelas paredes do intestino delgado e indo parar na corrente sanguínea. Ali no sangue ele circula pelo nosso corpo e chega em todas aquelas trilhões de células que a gente precisa alimentar. Então a absorção para dentro do nosso corpo acontece no intestino delgado. Delgado significa fino, essa porção do intestino que fica bem aqui no meio do nosso abdômen. Quando ele passa pelo intestino delgado, ele segue em direção ao intestino grosso. Lembra que delgado é fino e agora é o intestino grosso. É a última porção do nosso intestino. Ali os alimentos, né, já formam aquele bolo alimentar. Eles já estão bastante absorvidos, quase tudo que o nosso corpo podia absorver, ele já absorveu.
Agora a função é absorver água, para a gente não desperdiçar água. É um recurso muito importante, nosso corpo reabsorve ali. Então ele deixa de ser, né, aquela mistura do resto de alimentos, deixa de ser líquida e passa a ficar cada vez mais sólida, mais pastosa, e assim também são absorvidos, né? Junto com a entrada da água para a nossa corrente sanguínea, vem juntos vários sais minerais importantes. Assim, o que sobra vão formar as fezes. As fezes vão descer em direção à porção final do intestino grosso, que se chama reto, e esse reto desemboca no ânus, produzindo então as fezes. O nome chique para isso, defecação, o ato de defecar. Então, pessoal, muito resumidamente foi isso. Vamos à correção agora das atividades. O exercício número 1 quer saber: o tubo digestório começa no nariz, na boca, no esôfago ou na traqueia? Bom, acabamos de ver que o tubo digestório ou digestivo, dependendo do material que você estiver lendo, inicia-se, né, na boca. Muito tranquilo esse exercício, né? Atividade 2 quer saber: o esôfago está situado entre o estômago e o intestino delgado, entre o pâncreas e o estômago, entre a boca e o estômago ou entre o intestino grosso e o delgado? Gente, o esôfago é uma das porções do início aqui do nosso sistema digestivo. Então, boca, faringe, esôfago. E logo em seguida, estômago. Então, o esôfago está entre a faringe e o estômago. Então, a resposta certa é letra C. Ainda que ela não diga que o esôfago está entre a faringe e o estômago, ele está entre a boca e o estômago. Só que ele pegou, né? A pergunta considerou um intervalo maior aqui do nosso sistema digestivo. Ok? Tranquilo? Atividade número 3 pergunta: a saliva na boca e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, contém açúcares que auxiliam na digestão? Gente, açúcar é um nutriente, portanto ele não vai auxiliar na digestão, ele vai sofrer digestão. É um alimento que a gente comeu que vai ser digerido, então letra A tá fora. Letra B, a saliva e o suco pancreático contém água e gorduras que ajudam a quebrar os alimentos? Não, pessoal. Novamente, esses são nutrientes que vão ser absorvidos e não coisas que a gente produz que vão ajudar a absorver nutrientes. Então, letra B tá fora. Apenas água tem na saliva? Será que a nossa saliva é água pura? Não mesmo, né, gente? Cheio de produtos aqui. E o suco pancreático também. Se a gente puser só água para dissolver os alimentos, não vai acontecer nada, né? E a letra D diz que a saliva e o suco pancreático contém enzimas que ajudam a quebrar os alimentos. A resposta certa é letra D. Essas enzimas são substâncias químicas que o nosso corpo produz que aceleram a quebra desses alimentos. Se a gente fosse ficar só triturando com os dentes, por exemplo, eles iam se quebrar, mas ia demorar muito. E para a gente poder absorver para o nosso sangue, a gente não precisa, não só que eles estejam pequenininhos, mas também que eles se desmanchem mesmo. Então, depois de sofrer a digestão, o lipídio não é mais lipídio, o carboidrato não é mais carboidrato, eles vão se transformando em produtos menores e mais simples, fáceis de absorver. Então, anota aí a resposta certa. Atividade 4 quer saber: o estômago é responsável por qual tarefa? Letra A, pela digestão mecânica, movimento, e química, produtos químicos dos alimentos? Será que o estômago faz os dois? Letra B, o estômago é apenas responsável pela digestão de gorduras. Letra C, ele é responsável apenas pela digestão mecânica dos alimentos. Ou letra D, ele é responsável pela absorção de água e sais minerais. Bom, vamos lá. Na letra A, ele diz que é a digestão mecânica e química. Mecânica, movimento. Sim, o nosso estômago ele faz alguns movimentos, como eu chamei, movimentos peristálticos ou peristaltismo. E ele também faz a digestão química com os sucos, né, gástricos que existem ali, os ácidos presentes no nosso estômago que vão fazer a quebra desses alimentos em
porções menores e mais simples para a gente conseguir absorver. Então a letra A está certa e ela é a nossa resposta aqui. Na letra B, por que não está certa? O estômago não é responsável por digerir gorduras. Essa digestão, a digestão das gorduras fica a cargo da vesícula biliar, que secreta a bile, quando o alimento já está se transferindo do estômago para o intestino delgado. Já a letra C diz que o estômago seria responsável pela digestão mecânica dos alimentos? Até que sim, mas essa não é a tarefa mais importante do estômago. A tarefa mais importante dele é a digestão química com os ácidos ali do estômago. E a letra D não está certa porque ela diz que a absorção de água e sais minerais seria uma tarefa do estômago, e nós acabamos de ver na explicação que não, essa tarefa é realizada pelo intestino grosso na porção final, quando as fezes já estão quase prontinhas. Então a letra A é a resposta da nossa pergunta 4. Atividade número 5 pergunta: a bile é produzida... Bom, gente, a bile é um líquido esverdeado, amargo, que quando a gente passa mal de vomitar, quando a gente já não tem mais o que vomitar, né? Quem já passou mal aí, teve virose ou outras doenças que provocam enjoo e vômito, sabe disso. Quando a gente já não tem mais nada no estômago para vomitar, a gente vomita uma coisa amarga, meio esverdeada, amarelada, que é a bile. Então, para que serve essa bile ali no nosso sistema digestivo? Ela serve, letra A, ela é produzida na vesícula biliar e armazenada no fígado. Letra B, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Letra C, ela é produzida no duodeno, que é uma porção do intestino delgado que eu não citei aqui, mas a gente leu no texto. Ela é produzida no fígado e lançada no estômago. Então, vamos ver aqui as possibilidades. A vesícula biliar é essa porção vermelhinha ali da figura que eu coloquei destacada. Ela fica logo abaixo do fígado e a tarefa dela é armazenar. Vesícula significa bolsa. Então, quem produz a bile é o fígado e ele guarda na vesícula biliar, ou seja, na bolsa de bile. Então ela não produz, a vesícula biliar não produz, ela só armazena a bile que foi produzida pelo fígado. Resposta certa, então letra B. Fizemos também uma atividade extra aí no nosso PET, que era para completar os nomes das porções aí principais, algumas, né, não tem todas aí destacadas, de uma figura de sistema digestivo. Bom, essa figura, ela tá com a boca, né, a abertura da boca, da cavidade bucal, oral, numa posição diferente do que a gente geralmente vê nas figuras, mas é só uma questão de posição direita ou esquerda. Então, vemos aí que o número 1 está representando a abertura, o início desse sistema digestivo, que é a boca. O número 2 pulou lá para baixo. Vejam que não está na ordem da sequência desses órgãos por onde passa o alimento. Reparem que a ordem seria do número 1, que é a boca, para o número 3, que embora essa figura aí não esteja muito clara, né, se é faringe, se é esôfago, quem colocou faringe está certo, quem colocou esôfago também, porque afinal de contas a figura ali não tem uma divisão muito precisa, né, como se estivesse no meio do caminho, então qualquer um dos dois nomes dá para considerar correto. Então a ordem seria do 1 para o 3, para o 4, que é então o estômago. Então, o 2 e o 5, o 2 no caso é o fígado, o 5 é o pâncreas, ambos jogam suas secreções ali na entradinha do intestino delgado. Então, o próximo agora seria o número 7, intestino delgado. Por fim, o alimento que passa por todo o intestino delgado vai parar no número 6, que é o intestino grosso, e depois de percorrer todo o caminho do intestino grosso, ele vai para o número 8, que é o reto, a porção final do intestino grosso, e ânus. Então, novamente, no número 8 não está indicando exatamente se é reto, se é ânus,
Quem escreveu reto tá certo, quem escreveu ânus também está certo. E você pode deixar reto barra ânus. Como que vai ficar então a nossa resposta? Ó, número 1, boca. Número 2, fígado. Número 3, faringe barra esôfago. Porção aqui. Número 4, estômago. Número 5, pâncreas. Número 6, intestino grosso. Número 7, intestino delgado. E número 8, reto barra ânus, porque também o desenho não está muito preciso. Completem aí as informações, observem, tentem compreender e a gente fecha aqui as atividades do PET. Mas nessa semana nós também fizemos atividades complementares no caderno. E nós vimos um exercício de completar os significados. Então, tinha aí 6 nomes de órgãos e 6 características desses órgãos. Então, nós vimos aqui que o local por onde passam os restos de alimentos que serão eliminados na forma de fezes é chamado de intestino grosso. É a última porção antes de saírem as fezes. Recebe os alimentos vindos do esôfago, é o estômago. Desceu, passou pelo esôfago, chegou no estômago. A boca é o local onde ocorrem os processos da mastigação, trituração e quando a gente está moendo os alimentos, além da salivação, né, gente, que é parte da digestão química. O intestino delgado é aquele órgão que tem o formato de um tubo extenso e enrolado. Como ele é um tubo mais fino, ele é muito comprido e ele se dobra todo ali em cima, em torno de si mesmo, e ele fica todo emboladinho no nosso abdômen, intestino delgado. O esôfago é o órgão responsável por conduzir os alimentos da faringe até o estômago. Ele é um tubo de passagem somente, não acontecem grandes coisas ali no esôfago. E a faringe é a porção inicial da nossa garganta, por onde passa tanto o alimento que a gente está engolindo, quanto o ar que a gente respira. Ambos passam pelo mesmo trajeto, por isso que de vez em quando a gente vai engolir e o alimento engasga, porque ele vai parar na entrada do tubo respiratório. Então a gente acaba engasgando. É um caminho incomum, a faringe, né? É um caminho comum entre o sistema digestivo ou digestório e o sistema respiratório. Vamos ver como ficaria isso na ordem da passagem dos alimentos? Ficaria assim, começando pela boca, número 1, passando pela faringe, número 2, esôfago, número 3, estômago, número 4, intestino delgado, número 5 e intestino grosso, número 6, terminando assim, desembocando no reto e saindo pelo ânus. Bom, pessoal, por hoje é só, a gente fica por aqui, nos vemos na próxima semana e não esquece, deixo aqui embaixo na descrição uma dica de vídeo. Se você não assistiu durante essa semana nas aulas com o seu professor, assiste para complementar, para poder entender melhor as explicações. Tem videozinhos animados, facilita bastante o nosso entendimento. Tô deixando aqui embaixo nas descrições. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.